Eu vou fazer, eu vou fazer igual, eu vou dar preferência às perguntas do chat. Pergunta para Ana e para Amanda. O terceiro eu não consegui ler o nome. Foi do trabalho de elaboração de atividades inspiradas em histórias em quadrinhos. Então, tem algumas perguntas aqui. Será possível que outras pessoas possam usar o material de vocês? Se sim, onde está disponível? O aplicativo que vocês usaram para construir as histórias em quadrinhos? E como vocês escolheram as situações para a história em quadrinho? Por exemplo, por que o choque do carro? Levar em conta o problema, a situação da realidade concreta dos estudantes? Oi, primeiramente, bom dia, vocês estão me vendo? Sim. Primeiramente, bom dia. Sobre a primeira pergunta, o nosso material ainda não está disponível, porque a gente está construindo ele de acordo com a demanda. Então, esse material aí foi utilizado no segundo bimestre, agora a gente fez um para o terceiro bimestre e a gente vai fazer um para o quarto ainda. Então, provavelmente, no final do ano letivo, lá para novembro, dezembro, a gente vai juntar todo esse material e disponibilizar lá no site do DFM, na UFLA, que é o nosso departamento. Qualquer outro, os aplicativos utilizados, né? A gente utilizou o aplicativo Bitmoji, se quiser depois eu coloco aqui no chat, para criar os personagens. É um aplicativo facinho, só instalar no celular. E com ele a gente pode criar os personagens. Então a gente criou personagens inspirados nas pessoas do PIBID, mas depois a gente também fez personagens da física, como por exemplo o Coulomb, para ele apresentar a lei e tal. E para montar os balões e os bonequinhos, a gente usou o Photoshop. Sobre como a gente escolheu as situações, problema, geralmente a gente pega situações que são trazidas pela professora Daiane, que é a professora supervisora do PIBID. Ela já deu aula para essa turma antes, então ela já sabe quais situações, problemas os alunos mais perguntam na sala de aula. Esse do choque do carro, a gente pensou que, tipo, todo mundo já viu um carro, já encostou no carro, quase todo mundo já tomou um choque, então, e é um processo bom para se entender processo de eletrização, então foi por isso que a gente escolheu. Obrigada. Obrigado também. Uma pergunta para o Lincoln e para o Alan. O Alan não lembro direito. Lincoln, vocês têm contato com os alunos por algum meio para saber do desenvolvimento do material? Bom dia. Vocês estão conseguindo me ver? Acho que minha câmera, não sei se minha câmera ligou. Vê não, mas te ouço muito bem. Aí eu não sei, a minha câmera está atrapalhada, mas enfim. Sim, nós temos dois meios, na verdade, né, de comunicação com os alunos. Nós participamos dos encontros pelo Google Meet, junto com a professora da classe. Então, a gente está ali quando a professora aborda o nosso material, nós estamos ali para colher o feedback e auxiliar também. E nós possuímos um grupo do WhatsApp, né, também, que aí é o momento que os alunos, às vezes, eles não... Quando eles estão lendo o material em casa ou em algum outro momento que não seja no Google Meet, né, enquanto a gente está na reunião, eles mandam os questionamentos para a gente ou eles dão alguma opinião sobre... perguntam sobre outros exemplos também, né? Então, nós temos esses dois meios aí de comunicação com os alunos para estar colhendo esse feedback. Ok. Tem uma consideração aqui do João, da pergunta anterior. É bom considerar outras possibilidades além do choque, de que nenhum aluno tenha tomado um choque. Pensaram outras possibilidades para pensar esse fato, Amanda e Ana? A gente pensou, mas assim, com certeza algum aluno não tomou choque, mas provavelmente ele conhece alguém que já tomou algum choque no carro, então foi por isso que a gente optou por esse.
A gente pensou em outros, mas acabou que precisava, às vezes, de algum conceito que não ia ser apresentado ainda, ia ficar muito confuso. Então, a gente optou por esse processo para ser mais fácil mesmo, e não precisar de tantos conceitos. Legal, legal. Eu vou, até saírem mais perguntas, eu vou fazer as minhas aqui. Andresa, eu gostaria que você comentasse um pouco mais como é a dinâmica do jogo, porque por ser um RPG, às vezes é um pouco incomum o público geral conhecer. Eu queria, se possível, você descrever um pouco mais do jogo em si. Claro. O RPG, sim, é um jogo de aventura na qual o desandar da história quem dá é os participantes. Então, mas esse nosso RPG, ele é um RPG pedagógico, então ele é seguido por Marcato. Então, o Marcato, ele faz um RPG direcionado para a parte pedagógica. Então, ele vai ter os passo a passo que foi colocado na apresentação. Então, desde o começo, a gente precisa situar o nosso participante. Então, ele tem que saber o local, os instrumentos que ele pode utilizar, porque o RPG ele pode ser utilizado em qualquer época. Posso fazer uma adaptação para o futuro, uma adaptação para o passado, então ele tem que estar localizado o que ele vai poder usar. Então, a gente deixou bem como se fosse o dia a dia do participante. E nesse jogo, o que aconteceu? A gente fez um mapa de uma cidade, tudo fictício, e nisso a nossa participante principal, que seria a Morgan, que seria o estranho caso de Morgan, acabou morrendo. E a gente queria saber por que ela morreu, como é que ela aconteceu que ela foi encontrada na base de um prédio. Então, tinha os depoimentos, que seria a possível investigação. Então, os alunos, desde então, eles tinham que saber qual é a velocidade média de uma pessoa que andaria normalmente, teria que saber se ela andasse normalmente, quanto tempo, quantas quadras ela poderia andar em tanto tempo, saber aproximadamente o tamanho de uma quadra que a gente utilizou pela cidade de Bagé, aqui no Rio Grande do Sul. Então, eles tinham que captar informações que fossem do dia a dia dele, que acabou tornando bem difícil, porque eles não conseguiram pegar o dia a dia. E isso que a gente achou interessante, porque a física é o dia a dia nosso. E isso as pessoas, né, nossos alunos estão com dificuldade desde o ensino médio de relacionar. E é isso que a gente queria, trazer um jogo de aventura que conseguisse fazer essa relação. Eu caminhando, eu estou fazendo física. Eu caindo de um prédio, por exemplo, que seria a pessoa, estava fazendo física, entendeu? Então, a partir dos nossos licenciandos, que são pessoas que estão saindo para formar outras pessoas em física, mesmo assim tiveram muita dificuldade em fazer essa adaptação dessa aventura para a física nossa concreta, né? Então, esse jogo, ele acabou fazendo com que as pessoas se discutissem entre elas ali dentro, desde dos iniciantes dentro da física e dentro dos que estavam formando, vendo que estava muito mais difícil saber que a física saía além de uma simples equação, que era muito mais que uma equação. Entendeu? Porque o que menos a gente usava ali era a equação no nosso projeto. A equação, sim, era uma coisa que a gente nem usou. Era mais o senso crítico do dia a dia nosso com relação à física. Então, foi muito interessante o que a gente tirou desse trabalho. Legal, legal. Muito obrigado pela resposta. Você falou do Macato. O jogo. Se possível, você indicar para a gente onde encontrar ou a página do trabalho de vocês para divulgar. Claro, sim. É um livro bem difícil de ser achado, eu tive que achar na estante virtual, que é um livro que já não tem mais publicação, e ele é um livrinho pequenininho, mas que eu passo para vocês a referência, assim, que ele é sempre usado como referência a partir do RPG pedagógico, e também o meu trabalho ele foi apresentado em 2019, então por isso que ele está ali com as pessoas da licenciatura, foi no meu TCC, agora eu já estou no mestrado, mas aí eu quis trazer para vocês ficarem sabendo um pouquinho deste trabalho, mas passo sim a referência para vocês. Muito bom, muito bom. Valeu, obrigado. Professor Marcos, pergunta para você, do João. Muito bom uso de simulações. Pelos bons resultados obtidos, você já abordou outros tópicos da física usando simulações e as respostas dos alunos foram também satisfatórias? Possibilidades que visam a aprendizagem significativa,
Parabéns. Obrigado aí pelo comentário. Assim, eu já usei, na verdade, eu sempre uso as simulações, eu acho que elas nos dão um caminho interessante para que a gente possa trazer o abstrato de uma forma mais concreta. É óbvio que a gente tem que tomar muito cuidado com as simulações, porque elas são, né, modelagens e tal. Mas todas as vezes que eu uso, tomo esses cuidados para mostrar e geralmente eu tenho uma boa avaliação sobre o uso e a respeito da aprendizagem dos alunos, né? Então, eles me ajudam, sim, a conduzir as aulas e produzir uma certa aprendizagem mais significante, mais significativa para o aluno. Então, eu sempre recomendo e pretendo avançar mais nesses estudos também. Sempre que posso, estou fazendo análise e avaliações sobre o uso do material. E dessa vez eu quis usar nessa questão do ensino remoto, porque como na minha instituição a gente tinha que fazer mais assíncrono do que aulas síncronas, então o material tinha que ser potencialmente significativo. Então eu achei que trazendo a simulação ali de uma maneira que o aluno usasse deliberadamente por conta própria, sem ser uma obrigação, pudesse gerar algum tipo de resultado mais interessante do que criar um roteiro, faça isso, faça aquilo outro. E eu deixei... Então, uma coisa que eu acho que eu quero ressaltar desse trabalho é que o aluno, ele explorou por si só as simulações. As simulações estavam ali apenas por uma condição de um material de apoio, né? Então, é isso. Valeu, obrigado. Temos ainda, não foram feitas perguntas ao Arthur, e eu tenho uma para ele. Arthur, você comentou que as cartas, a escolha pelo jogo de cartas foi também por conta de ser mais fácil a confecção. Eu queria que você comentasse um pouco como foi feita a confecção dessas 2 unidades que você fez e como você pretende fazer a distribuição e se vai ter versão online ou essa vai ser apenas a versão física do baralho. Bom, a forma como a gente montou o baralho foi feita da mesma forma como o outro, com a ferramenta do Paint, e o fato delas serem facilmente moldáveis era justamente para que a gente pudesse adicionar o que quer que a gente quisesse no design delas, para ficar mais claro algumas coisas. E nós já confeccionamos o baralho por meio de uma gráfica, pretendemos confeccionar mais versões para distribuir e poder aplicar em escolas, e quanto ao formato digital, o trabalho anterior do jogo da memória, ele era de um formato mais simples. Um jogo da memória é muito mais simples de você digitalizar, de você fazer um programa para ele, do que um jogo de baralho como buraco, por exemplo. Então, no caso do jogo da memória, nós encontramos uma plataforma chamada WordWall, que já nos possibilitava fazer essa adaptação com mais facilidade. Mas esse jogo de baralho, por ser mais complicado, nós não fizemos. Pretendemos fazer sim, mas nos alinhando mais a estudantes do curso de Engenharia da Computação. Ok. A Andressa colocou aqui o livro. Bom, obrigado, Arthur. Mais perguntas, gente? A gente ainda tem um tempinho para mais algumas. Interessante desses jogos interativos, tipo Kahoot, fazer as adaptações. Sim, sim, eu também acho. O Kahoot é uma mão na roda. Ajuda bastante nas atividades. Gente, muito obrigado pelas perguntas, pelas interações, os trabalhos estão muito bons. Como eu disse, a gente ainda tem mais um tempinho, se vocês tiverem perguntas. Não tendo perguntas, a gente passa para a próxima rodada, Arthur? Tem um aqui da Verônica.
Andressa, acho que para Andressa e para Ana. Não, não, desculpa. Andressa Azambuja. Levando em consideração o cenário em que vivemos, você tem algum norte de como realizar o RPG pedagógico de forma EAD sem perder a direcionalidade da atividade? Muito boa, também quero essa resposta. É interessante que ao final do jogo, eu chamei um professor no qual ele trabalha, que está na Unipampa conosco, que ele trabalha com a parte de RPG nesses jogos online. Então, a gente pode fazer a versão dele a partir de online. Então, a gente não perde nenhuma parte, ou até o mapa pode ser colocado em versão online, e toda a parte de depoimento, tudo. Então, dentro do dispositivo, esse dispositivo pode ser visto feito fisicamente, com a parte concreta, mas também na parte de versão computadorizada. Então, é interessante que nesse período de pandemia seria interessante, né, usar a parte online desse jogo. Então, ele ficou com as duas direções. A gente só não quis passar por essa parte de online, porque eu já estava no TCC 2, então eu acabei formando e não fiz essa parte online, mas ele teria a versão online desse jogo também. Completando aqui, Andressa, não em estilo online, mas foi pensado algo como, em modo remoto, apenas abrir a live e tentar fazer essa atividade? Foi pensado, foi feito? Como nós naquela época não tínhamos essa parte do online, foi em 2019, nem esperávamos que ia acontecer algo desse tipo, não foi pensado. Mas hoje é interessante que até numa sala do Zoom ou do Meet daria tranquilamente, porque transmitiriam o mapa ali que a gente fez, porque o mapa foi feito a partir do computador, né? Então, transmitiria, eles poderiam discutir entre eles os depoimentos, começar a colocar informações um com o outro ali, até pesquisar na internet, porque seria mais importante, a internet estaria mais hoje aguçando, né, porque ela vai estar mais presente do que estava em 2019, então teria até levantamento de dados até maior, acredito eu. Pô, que legal. Fiquei curioso em ver a atividade desenrolando. Foi muito bem interessante mesmo, foi uma parte que a gente não esperava e também não esperava que teria resultados, que a gente esperava mais resultados positivos do que resultados sem conclusão. Então foi bem interessante mesmo, porque os resultados nos deixaram bem intrigados ali. E ninguém achou resposta. Isso é interessante. Ninguém concluiu ninguém desvendou o mistério. Mas é legal também, se estamos aprendendo já é o suficiente. Exato. Deixa aquele gostinho de que na próxima a gente consegue todo o resultado. Claro. Pessoas, eu concordo aqui com a Bruna, todos os trabalhos estão muito interessantes, muito legais. Eu vou passar para o Arthur, para ele findar a gravação e começar uma nova rodada. Pessoas, muito obrigado e continue aqui com a gente para a gente ver os próximos apresentadores e seus trabalhos. Legal, pessoal. Só vou avisar que a gravação vai ser corrida mesmo, porque a organização me solicitou agora. Então a gente vai gravar até o fim da sessão, vai ficar gravando. Bom, pessoal, vou chamar os apresentadores dos próximos trabalhos, então. Deixa eu pegar meu controle aqui. O Carlos Henrique de Matos Pereira está por aí? Por favor, se manifestem no chat. Espera aí, o Wagner vai substituir a professora Sandra no trabalho, no segundo trabalho, né? O PIBID na sala de aula, reflexões em torno da experiência do plano inclinado. Tudo bem. Eu vou passar essas permissões. Então, primeiro, Carlos Henrique, está por aí. Agora o Wagner. Wagner José. Charlie Vargas Sarmiento, está por aí? Beleza, Charlie.
Eduardo Viana de Souza. Eduardo Viana. Tudo bem, obrigado. E Wagner Moreira da Silva. Beleza, Wagner. Tudo bem, pessoal. Vamos começar, então, a próxima sessão de apresentações. Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao Simpósio Nacional de Ensino de Física. Hoje vou apresentar nosso trabalho para vocês, cujo título é O PIBID Integrando Escolas, a Fenomenologia dos Circuitos Elétricos Simples. Como autores temos Carlos Henrique de Matos Pereira, que sou eu, Gabriel dos Santos Varges, Matheus Alves Brito e Rodrigo Ribeiro Cardoso. Então, essa proposta nasceu da ação do PIBID no município de Vitória da Conquista. A apresentação da proposta. O trabalho ressalta a importância do PIBID para a efetiva integração e colaboração entre escolas parceiras, tomando como exemplo a realização de uma atividade experimental desenvolvida em 2 instituições públicas de ensino da Bahia, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFBA, campus Vitória da Conquista, e o Colégio Estadual do Campo de Educação Integral José Gonçalves, na zona rural deste município. O objetivo da atividade foi possibilitar a discussão fenomenológica dos conceitos de tensão, corrente, resistência, potência, circuitos em série em paralelo e misto e princípio de conservação da corrente elétrica. Então, essa proposta nasceu da inclusão de experimentos no ensino de física. Então, as atividades experimentais têm alta potencialidade no processo de ensino e aprendizagem da física e no entendimento de conceitos relacionados com o cotidiano, Araújo, Habib, 2003. Segundo Serré, 2003, os alunos trazem consigo concepções de um senso comum oriundo de um mundo empírico, que podem ser produtivas para a aprendizagem, sendo que as atividades experimentais conduzem o aluno a relacionar conhecimentos empíricos aos conceitos teóricos, atribuindo o verdadeiro sentido ao mundo abstrato e formal das linguagens, página 39. Então, nesse sentido, a gente pegaria os conceitos oriundos do senso comum deles, né, e transformaria ou evoluiria para um conceito científico. Um procedimento metodológico. Então, nós armamos essa proposta em etapas. Então, cada etapa dizia em relação a um tipo de circuito, né, a montagem de um circuito elétrico, evoluindo para formas mais complexas. Então, a atividade experimental foi realizada em turmas de 3º ano do ensino médio do IFBA e do Colégio Estadual, ambas com 30 alunos regulares. Definimos o tema e o planejamento conforme proposto em Vieira, 96. Disponibilizamos os materiais, lâmpadas de farolete, soquetes, fios, cabinhos e 2 pilhas alcalinas dispostas em série. E orientamos estudantes para observar, registrar e discutir os resultados. Inicialmente, alertamos sobre curto-circuito com pilhas e explicamos o funcionamento de uma lâmpada incandescente. Então, nesse trabalho, a metodologia foi construir circuitos elétricos, né, e ir acoplando mais lâmpadas e ver o que aconteceria com todas as grandezas elétricas envolvidas. Então, primeiramente, começamos com um circuito simples, depois fomos evoluindo para um circuito com 2 lâmpadas, né, com 3 lâmpadas, e até com 4 lâmpadas, sempre alternando entre circuitos em série, circuito paralelo, e também tivemos circuitos mistos, com acoplamento de 4 lâmpadas em si. Então, o objetivo aí era justamente explicar ou conceituar as grandezas elétricas envolvidas, bem como o princípio de conservação da corrente elétrica nos circuitos elétricos também, a partir de conflitos cognitivos que apareciam na montagem de cada tipo de circuito. Então, considerações finais, avaliamos os resultados das atividades considerando as exposições orais dos alunos e a potencialidade de proposta desenvolvida para os ganhos de conhecimento dos sujeitos educativos. Na culminância do programa, realizamos a exposição PIBID Física no pátio do IFBA, que contou também com a participação de estudantes do 3º núcleo,
que é a outra escola estadual de Vitória da Conquista, que é o Instituto de Educação Euclides Dantas. Neste contexto, concluímos que o PIBID proporcionou aos discentes uma participação ativa nas aulas, como alternativa ao ensino tradicional, e oportunizou a troca de saberes e vivência entre núcleos, professores e estudantes de diferentes escolas. Então, o PIBID proporcionou essa integração entre escolas parceiras e trazendo a universidade mais próximo das escolas, da realidade de nossas escolas estaduais aqui de Conquista e Escola Federal também. Como referência, nós temos os seguintes artigos. Então, agradeço a todos pela atenção e que tenhamos um ótimo evento. Olá, pessoal. Eu sou Sandra. Sejam bem-vindos ao Simpósio Nacional do Ensino de Física. Irei apresentar um trabalho com o título O BIBID na Sala de Aula, reflexões em torno da experiência do plano inclinado. Os autores desse trabalho são Matheus, eu, Sandra, Vinícius, Wagner, Wani e Ali. De que se trata esse trabalho? Este trabalho expõe o desenvolvimento de uma atividade experimental chamada plano inclinado, como estratégia de estudo na disciplina de Física nas turmas do primeiro ano do ensino médio integral no Instituto de Educação Euclides Dantas, com a colaboração dos bolsistas bibidianos. O que motivou a atividade? Depois de uma aula teórica sobre o conteúdo velocidade média, fez necessário realizar o experimento contextualizando o assunto e buscando envolver os alunos para que se interessassem pelas aulas e para que houvesse troca de conhecimentos, fazendo com que a aprendizagem se tornasse mais consistente e significativa. Metodologia. Para o experimento foram usados os seguintes materiais: bolinhas de aço, trilho de ferro de aproximadamente 1,5 m, caneta, régua, calculadora, relógio com cronômetro, caderno e um suporte. Depois arrumamos o trilho em um suporte e fizemos marcações com pontos de 30 centímetros, 60, 90 e 120, respectivamente. Depois, 2 alunos fizeram a cronometragem dos tempos em cada espaço atribuído. Depois, eles fizeram o cálculo da média do tempo em cada uma das posições. Depois, o cálculo da velocidade média. Depois, fizemos a avaliação dos resultados e uma roda de conversa para avaliar a atividade e a descoberta sobre a velocidade média. Aí uma foto dos meninos fazendo o experimento. A física contextualizada, importância das atividades experimentais. A física é uma ciência que estuda os fenômenos naturais, unindo teoria e prática. Então, as aulas experimentais são necessárias para diminuir as dificuldades enfrentadas no ensino e aprendizagem. Com a montagem da estrutura do experimento para cada grupo de sala de aula, os alunos possam participar inteiramente da obtenção de dados. Cada grupo pode realizar o experimento, desencadeando interações sociais e trocas de conhecimento, estimulando a aprendizagem e não a simples memorização do assunto. Considerações finais: os conceitos ficaram mais nítidos para os alunos, a experiência foi um elemento motivador de interação social, os alunos formularam proposições, cotejando teoria e prática, os alunos manifestaram gostar mais das aulas de física com experimento, pois a experiência complementa a teoria e entende o que estão estudando. As aulas depois do experimento passaram a ser mais interativas. As experiências nas aulas de física estimulou a participação ativa dos estudantes, possibilitando uma variedade de perspectivas e possibilidades de desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Aí estão as referências. Agradeço a todos pela participação e atenção e que tenhamos um ótimo evento.
Esse trabalho foi titulado como Recursividade em Avaliações Formativas como Alternativa para Melhorar o Aprendizado. O apresentador Charles Sarmiento e os coautores Ricardo Caravana, Germano Penelo e Lucas Gauto. Ele foi desenvolvido nessas instituições. Nós sabemos que na academia muitos alunos geralmente apresentam um elevado grau de estresse, isto devido a dificuldades na assimilação do conteúdo, eles não conseguem focar no estudo e dificuldades na hora de fazer as provas. Este estresse somado a resultados ruins pode levar a uma desmotivação e a uma futura evasão da disciplina. Neste trabalho, nós focaremos nesse terceiro ponto principalmente. Para isso, precisamos conhecer um pouco mais dos tipos de avaliação que existem na literatura. A primeira delas é denominada de avaliação sumativa. A ideia principal dela é avaliar o aprendizado do aluno e, no final, determinar se o aluno é aprovado ou reprovado. Existe também uma outra denominada avaliação formativa, cujo objetivo é obter maior informação sobre o conhecimento do aluno e ainda ajudar no processo de aprendizagem dele. Para isto, ele faz uso da remediação e do feedback. Entre os tipos de feedback encontrados na literatura, podemos citar dar a qualificação, dar a solução completa e aconselhar e ou comentar. Trabalhos recentes na literatura mostram a importância da remediação e dos tipos de feedback. Por exemplo, nesse primeiro, eles fazem um estudo da remediação e na avaliação da matemática. E ainda nesse segundo, nós podemos ver um estudo do efeito dos tipos de feedback na habilidade de resolver problemas da física. No CEDAG, nós temos uma avaliação denominada de oficina, cujo objetivo principal dela é ajudar na formação dos alunos. Esta prova era presencial, nós permitíamos apenas uma tentativa, os resultados eram dados após uma semana e nós evidenciamos provas muito semelhantes entre alunos. Considerando esses pontos, nós acreditamos que o objetivo desta avaliação não estava sendo cumprido. Por isso, fizemos uma nova implementação. Hoje, a avaliação é online, isso permite que o aluno possa fazer na hora que ele quiser. Nós permitimos múltiplas tentativas, sem penalização, e a correção é imediata. Isto permite que o aluno possa corrigir os erros de forma imediata. Ainda nós pensamos as questões de forma a minimizar a cópia de respostas. Por exemplo, eu vou mostrar aqui um exemplo de uma questão. Nós podemos ver um bloco colocado acima de um plano inclinado, a um determinado ângulo θ. O aluno deverá encontrar a componente Y da força-peso do bloco. Para isso, nós damos a massa, a inclinação e o valor da aceleração da gravidade. O interessante dessa questão é que nós geramos valores aleatórios para o ângulo θ. Isto faz com que, no final, a cada tentativa, o aluno deverá apresentar uma resposta diferente, evitando a memorização da resposta. Ainda nós cobramos unidades, arredondamento e casas decimais. Com essa avaliação, nós podemos fazer um acompanhamento das notas. Neste gráfico, estou mostrando as notas dos alunos em função do número de tentativas. E à direita, vocês podem ver o número de alunos que fizeram a prova a cada tentativa. Nós evidenciamos um melhor aprendizado do aluno porque a cada nova tentativa, ele, em média, tem uma nota maior. Como eu falei, nós podemos fazer um acompanhamento da evolução das notas, e isso pode ser observado neste gráfico pelas linhas coloridas. Ainda nós podemos evidenciar alunos que precisam de maior atenção, como o exemplo da linha rosa, ou do aluno representado pela linha rosa, que depois, após 15 tentativas, ele não consegue chegar na nota máxima. Então, uma pergunta que fica é por quê? Que ainda está em estudo. Ainda gostaria de mostrar a situação final, um estudo da situação final em função das notas obtidas na avaliação na oficina. Esses são dois box plots, um deles dos alunos que reprovaram e o outro dos alunos que aprovaram. Nessa caixa vocês podem ver o número de alunos que aprovaram e reprovaram. Múltiplas tentativas permitem que a nota final do aluno seja alta, como vocês podem observar, e ainda a nota boa não garante aprovação, como vocês podem observar nesse box plot vermelho. A pergunta é por que está acontecendo esse tipo de coisas. Então, é ainda um trabalho em andamento. É importante remarcar que nesta disciplina nós temos 6 diferentes tipos de avaliações e ainda também estamos trabalhando no feedback. Essas são as referências utilizadas. Muito obrigado.
Um ótimo dia a todos. Nós somos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu me chamo Eduardo Viana de Souza e, junto com meu professor e orientador João José dos Santos Alves e meu colega de curso Jonatas Coelho Figueira de Souza, apresentamos hoje o nosso trabalho intitulado Ensino Inclusivo com Aprendizagem Significativa através do uso de materiais tato-sensoriais. Bom, ao longo das nossas pesquisas foram identificadas algumas dificuldades no processo de ensino e aprendizagem. Essas dificuldades são apontadas por vários pesquisadores na área de ensino de física, e uma delas diz respeito à formação incompleta do docente em física. Essa formação incompleta fica evidente pela falta de contato do professor de física com salas de aula inclusivas, principalmente aquelas em que há alunos com deficiência visual. Por conta disso, há a adoção pelo professor de uma metodologia que Camargo chama de modelo 40+1. Essa metodologia diz respeito a 40 o número de alunos videntes em sala de aula e 1 aquele aluno com deficiência visual. Esse modelo integra o aluno com deficiência visual dentro da sala de aula regular, porém ele acaba segregando esse aluno do processo pedagógico. Além disso, esse modelo acaba gerando um trabalho maior por parte do professor, pois ele precisa fazer uma aula específica para os alunos videntes e outra uma aula totalmente exclusiva para o aluno deficiente visual. Por conta disso, com o intuito de terminar e findar com esse modelo 40+1, nós propomos uma metodologia utilizando unidades de ensino potencialmente significativas. Essa unidade de ensino é proposta por Marco Antônio Moreira, ela é baseada em uma teoria de aprendizagem significativa e tanto a teoria como essa unidade de ensino propõe o uso de materiais de aprendizagem potencialmente significativos. E aqui nós destacamos os materiais táteis sensoriais. Portanto, dentro dessa temática, nós propomos a criação de um material tátil sensorial em cima de um tema abstrato da mecânica newtoniana, que é o diagrama de corpo livre. A construção do material tátil sensorial foi feita utilizando como matéria-prima o papelão, por conta do seu fácil acesso para a construção, assim como pela durabilidade e maleabilidade. Tanto os vetores força como os cubos foram feitos com esse material. Os vetores forças foram identificados com a grafia usual, assim como com a grafia Braille. Aqui imprimimos a grafia Braille em tinta para termos noção de onde ficará sua identificação. Os cubos foram identificados com letras distintas, em alto relevo, assim como com cores distintas, para que chamassem a atenção dos alunos videntes, assim como auxiliasse alunos com baixa visão a diferenciar os cubos. Os cubos também tiveram recortes sendo feitos para que os vetores pudessem ser encaixados. Então temos nosso material pronto, um material multissensorial identificado em alto relevo e também em braille. Portanto, esperamos que a utilização desse material tátil sensorial em sala de aula possa tornar os conteúdos de física dissociáveis de representação visual, além de servir como um modelo para que outros temas da física sejam feitos da mesma maneira. Esperamos também que a utilização desse material em concomitância com as unidades de ensino potencialmente significativas sirvam como ferramentas eficazes para auxiliar os professores na administração dos conteúdos em sala de aula. Esperamos também que esse material tátil contribua para o processo de autonomia dos alunos com deficiência visual e que esses alunos ocupem os espaços que são de direito dentro de uma sala de aula de ensino regular. Esperamos também que esse material favoreça uma aprendizagem significativa de todos os alunos da turma e que dessa maneira eles possam criar uma consciência inclusiva em sala de aula. E por fim, concluímos que é necessária uma revisão e reestruturação da formação do docente em física e que essas mudanças ocorram na estrutura curricular do curso de graduação. É necessário ofertar disciplinas obrigatórias para a atuação do professor de física em salas de aula inclusivas e que essas disciplinas de prática docente venham trazendo a formulação de planos de aula e a construção de materiais táteis sensoriais voltados para alunos com deficiência visual, e que todo esse processo de mudança seja pautado sobre um ensino e aprendizagem significativa e inclusiva. Bom, aqui eu deixo as referências bibliográficas utilizadas tanto na construção do trabalho, como também na construção desses slides. E por fim, gostaria de agradecer pela oportunidade de apresentar esse trabalho e também pela atenção de todos. Abaixo deixamos nossos contatos para qualquer dúvida, sugestão ou crítica, que elas serão muito bem-vindas. Muito obrigado. Olá! Eu vou apresentar o trabalho intitulado Práticas de Ensino Mão na Massa nas Aulas de Física, um estudo revisional sobre as atividades Maker no SNEF 2019. Esse trabalho foi escrito por mim, Wagner Moreira, e pelo professor Marcelo Zanotelo, ambos somos da Universidade UFABC.
O objetivo central do presente trabalho visa compreender de que maneira as concepções e práticas de ensino relacionadas ao movimento maker pode contribuir para o planejamento, implementação e avaliação das atividades experimentais nas aulas de física. Nós partimos de 6 oficinas realizadas no Fab Lab, no Laboratório de Fabricação Digital, e elencamos alguns conceitos básicos dessas oficinas e tentamos verificar se esses mesmos habilidades se correlacionavam com as atividades práticas experimentais das aulas de física no SNEF 2019. E aí fizemos um raio-x vislumbrando quais seriam os materiais, métodos, estratégias que os professores de física estão utilizando nesses trabalhos apresentados em 2019, né? Para dar um panorama das oficinas que a gente tomou como perspectiva, temos aqui 6 exemplos que vocês estão vendo aí na tela. A oficina de Arduino visa compreender o pensamento computacional. A nossa intenção não é verificar se as mesmas atividades que foram realizadas nessas oficinas foram feitas pelos professores do SNEF, não é isso. A ideia é elencar as habilidades que essas atividades exploram, se estão ou não presentes nas atividades manuais que os professores realizam. No caso do Arduino, explora-se o pensamento computacional, como que o aluno decompõe um problema, como ele sistematiza e resolve problemas e como ele utiliza da abstração e o reconhecimento de padrões. Na cortadora laser, a gente normalmente explora a criatividade e os processos de design. E na costura, a gente explora, de fato, as técnicas manuais que esses alunos desenvolvem. E aí o nosso objetivo é investigar se essas habilidades e propriedades das características da educação maker estão presentes nas atividades que os professores realizam. A primeira pergunta investigativa aqui que nós propomos é descobrir que tipo de atividades experimentais professores de física estão desenvolvendo com seus alunos no ensino fundamental e ensino médio. Será que essas atividades que eles realizam se assemelham com as atividades maker, mesmo não utilizando do maquinário de um Fab Lab? Como que os professores organizam os materiais, métodos e estratégias de física quando a gente fala de mão na massa, né? O movimento maker tem essa ideia de faça você mesmo e a gente quer reconhecer se esse mesmo ímpeto estão presente nas atividades manuais de física, tá? O nosso trabalho de revisão constou em 22 descritores partindo dessas oficinas. Então aqui na coluna esquerda vocês estão vendo todos os elementos que foram pertinentes à educação mão na massa, e aí a gente selecionou alguns trabalhos baseado nos critérios de exclusão, focando as atividades que os alunos realmente fizeram manuais, né? Inicialmente configuramos aqui 155 trabalhos e o número de 39 trabalhos entrou para o nosso filtro. Vocês podem ver que o pensamento computacional e as atividades mão na massa, elas são exploradas nas atividades de física, porém elas não entram com um detalhamento. Foi isso que a gente quis descobrir, que tipo de atividades os professores faziam. Está aqui descrita as atividades que os professores fazem, manuais. Algumas delas realmente se assemelham com as atividades mão na massa. Os professores costumam solicitar atividades de experimentação caseira, montagens e atividades lúdicas, que caracteriza muito o mão na massa. Como conclusão, destacamos que os trabalhos realmente têm uma afinidade com as atividades realizadas no Fab Lab. Mesmo sem um maquinário, os professores conseguiram desenvolver atividades práticas que evidenciaram as habilidades que o Fab Lab explora, né? É preciso quebrar esse mito que é preciso um grande maquinário para que realize-se as atividades mão na massa. E é preciso também supor que os alunos, eles não vão simplesmente fazendo a atividade mão na massa concluir e resolver os problemas. É necessário especificar a metodologia e delinear processos, né? E por fim, sempre propondo novos desafios para que os alunos se engajem e consigam desenvolver as atividades mão na massa. Aqui estão os nossos referenciais teóricos. Espero que vocês tenham curtido. Olá!
mais uma rodada bem legal, trabalhos continuam bem interessantes. Eu vou pedir que vocês coloquem as perguntas, eu já tenho uma aqui, então podem ir colocando que eu vou organizando aqui. Como eu disse, primeiro eu vou dar sempre preferência ao chat. A primeira é para o Carlos, o primeiro apresentador dessa rodada. Bom, após as atividades experimentais, visando a mudança de concepções alternativas em científicas, esses alunos perceberam essa mudança? Resultados de você... Bom, desculpe caso tenha falado, mas a internet falhou um pouco aqui. Carlos, é contigo. Eu acho que o Carlos está sem conexão. Não está conseguindo ativar. Conseguiu? Ah, peraí, aqui ele falou que caiu, acho que ele perdeu o co-host, mas eu vou devolver para ele. Pronto, Carlos, está liberado. Pronto, agora sim. Meu computador que está pedindo menos aqui desligou do nada. Então, agradeço a pergunta. Que foi a pessoa? Deixa eu ver aqui. João. Então, João, o que ocorre no estudo da eletricidade, principalmente, que eles têm uma noção vaga sobre os conceitos, né? Então, muitos falam corrente, entendeu? Então, a partir dessa atividade, uma dos objetivos era a construção dos conceitos a partir da realidade deles, né? A partir do entendimento deles. E isso foi comprovado por conta do estudo dos circuitos, falando assim da estrutura básica de um circuito, só que a gente foi problematizando, né? E foi questionando o que ele entendia por corrente ou por ampere. Muitos falavam amperagem, né? Que alguns já tinham ouvido falar em algum lugar na vida. E a gente partiu desse pressuposto, de a partir do conhecimento deles, a gente modificar esse conhecimento, né? O do conceito em si. Ok. Valeu, Carlos. Tem uma pergunta aqui da Ione Sandra. Ione pergunta sobre o plano inclinado, Sandra. Como foi possível verificar que os conceitos trabalhados ficaram nítidos para os alunos? Oi, Wagner, estou representando Sandra, no trabalho... Tudo bem, Wagner? Também sinta-se à vontade. Se levantou a discussão toda sobre a aprendizagem dos alunos pela interação desenvolvida na atividade. Desculpa, eu vou soltar o vídeo aqui, né? Então, era a primeira atividade que estava sendo feita, experimental no PIBID, nessas salas, nessa escola. E aí se buscava muito mais compreender o processo de contextualizar a atividade e discutir com os alunos os conhecimentos físicos envolvidos, né? Se percebeu nessa discussão que fazia, sim, alguma dificuldade para eles compreenderem e diferenciar de aceleração de velocidade. Por exemplo, alguns diziam que a velocidade aumentava porque o tempo aumentava, já que você estava tirando medidas cada vez maiores, com tempos cada vez maiores, né? Então, é essa discussão que foi feita em sala de aula. Não foi feito um levantamento, por exemplo, do tipo questionário para verificar acertos, né? Não era esse o objetivo. O objetivo era trabalhar a discussão conceitual fenomenológica e que poderia ser continuada ao longo do tempo. Então, de fato, houve verificações muito mais no nível da interação, portanto, de uma forma mais possível pela observação, inclusive de PIBIdianas participantes, do que por um instrumento específico que pudesse dar conta dessa atividade. Não era essa a proposta. A proposta era
um relato de uma experiência que mostrasse o quanto a interação entre os estudantes, professores PIBIdianos, o quanto a contextualização, seja por uma atividade concreta, né, de medição, e associada à história da ciência, poderia desenvolver e alavancar uma melhor percepção da física, né? A gente sabe que discussões do tipo perfil conceitual, mudança conceitual, elas ocorrem a médio e longo prazo. Espero ter respondido. Ok, legal, legal. Obrigado. Arthur pergunta para o Eduardo. Quais cuidados o professor deve... Opa, peraí. Quais cuidados o professor deve ter com a representação das forças, que são abstratas, em setas de papelão? Na apresentação, parece que o comprimento está relacionado com a intensidade da força, por exemplo. Como os autores avaliam a questão da representação? Parabéns pelo trabalho e pela proposta. Eu vou aproveitar aqui e completar. Esse é um assunto que, para mim, é muito sensível. Concordo com a sua premissa de que a gente precisa melhorar e muito a formação do professor de física para alunos com as várias deficiências. E eu acho que, principalmente, o que você escolheu para trabalhar. É muito, muito importante mesmo o trabalho aí. Bom, te passo agora a palavra. Bom dia. Vocês me escutam bem? Sim, sim. Bom, Arthur, o que acontece? A gente levantou essas questões também ao longo do desenvolvimento do trabalho, porque como é que eu ia representar algo abstrato assim para o aluno, né? A intenção é o professor, ele, digamos assim, não é uma pré-avaliação, fazer antes, né, de começar a apresentar o material, dizer para o aluno que são coisas abstratas e mostrar isso para ele de antemão. E a questão do tamanho realmente que está relacionada com a intensidade da força. Tanto que nós padronizamos o tamanho da seta e fizemos o corte nos cubos justamente para que o próprio aluno ele colocasse ou mais para dentro do objeto, né, essa seta, esse vetor força, e dizer, olha só, mais para dentro aqui a intensidade está menor, ou mais para fora que a intensidade dessa força ela é maior. Então a intenção é sempre o professor contextualizar antes, né, e dizer para o aluno que é uma coisa abstrata, e mostrar para ele que a interação com o material é justamente essa, para ele ver, ó, a intensidade é maior se tiver mais para fora, é menor se tiver mais para dentro, tanto que fizemos um tamanho que não prejudicasse também a escrita, né, a grafia em braille, que ela fica no corpo do vetor. Legal, legal, legal. Bom, eu vou agora para o Charles Sarmiento, desculpe. Então, a pergunta para você: nessa avaliação somativa, houve alguma investigação do porquê daqueles alunos não terem conseguido atingir o conhecimento, mesmo após muitas tentativas? E eu adiciono uma dúvida minha que é por aí. Vocês definiram a avaliação? Como é que um aluno, ou melhor, a avaliação não, desculpe, a aprovação. Como é que esse aluno é considerado aprovado? Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Bem, obrigado a todo mundo, obrigado pela pergunta, João. Bem, tem duas coisas aí nas perguntas que tem um conflito aí. Os resultados que eu mostrei no gráfico das notas, da evolução das notas em função das tentativas, não é a avaliação somativa, essa é a avaliação formativa, né? Por que ela é uma avaliação formativa? Porque nós permitimos a recursividade, ou seja, que o aluno possa fazer múltiplas tentativas, tá? E isso pensando na ideia de que o aluno possa melhorar seu conhecimento a cada tentativa. Então, a resposta é porque ele não está entendendo os conceitos. Por que ele não consegue chegar na nota máxima? É porque ele não está conseguindo entender os conceitos necessários para resolver essa pergunta, né? Isso é óbvio. E, nesse caso, a intervenção que a gente tem que fazer
melhorar o nosso feedback, né? Nesse primeiro momento, nosso feedback apenas era a correção da pergunta. Nós falamos se estava certa ou não, e aí ele tinha que procurar os meios para resolver melhor essa pergunta. Hoje em dia, nós facilitamos, temos mediadores na plataforma CEDERJ, nos quais eles são ativados e eles tentam entrar em contato com os alunos para ajudar a entender os conceitos necessários, tá? A outra pergunta eu esqueci, Elcimar, desculpa. Você poderia repetir, por favor? Tudo bem. Então, dentro disso que você falou, das várias tentativas, você escreveu em algum dos slides que nota alta não significa aprovação. Então, a minha pergunta é, como é que vocês definem a aprovação? Como é que vocês dizem se um aluno está ou não aprovado? Então, o que acontece? Nesse gráfico, no último gráfico que eu fiz uma comparação, a gente colocou os dados da primeira avaliação formativa, tá? Então, como é uma avaliação formativa, muitos alunos podiam chegar a notas máximas, né? A nota máxima era de 3 pontos, tá? Mas, no final de contas, as avaliações somativas, que são as quais vão avaliar, no final, se o aluno está reprovado ou aprovado, ele tem que conseguir uma nota mínima, né? No nosso caso, do CEDERJ, é 6 sobre 10 pontos que eles podem ter, né? Por que o aluno não conseguiu aprovar? É porque, naquela época, nós tínhamos avaliações formativas apenas para uma parte dos conceitos, né? Não tínhamos para todos, que hoje em dia já está implementado no CEDERJ. Então, faltava essa parte de adicionar. Nesse caso, eu apresentei resultados de avaliações em ótica, né? Em ótica geométrica. Mas a gente também fala de vetores, cinemática, forças, astronomia, e não tinha tudo isso. Então, faltava essa ajuda nos alunos. Uhum. Ok. O Wagner, ele continua aqui perguntando ao Eduardo, chegaram a discutir outras situações, por exemplo, referentes ao atrito? Bom, Wagner, sim, a gente discutiu sobre isso, porque a representação ela ia ficar um pouco complicada, já que o material está em contato com a superfície, né? E como é que eu ia representar esse vetor ali encostado, já que eu estou trabalhando com um material praticamente em 3 dimensões, né? Então, a gente deixou que o professor possa editar o material em si. A gente fez um material, eu estou até com ele aqui, né? Eu estou com um dos cubos aqui, e a intenção é justamente o professor pegar o material e ele mesmo mostrar para o aluno onde vai ficar essa posição do vetor, entende? E que ele possa editar e fazer da melhor maneira de acordo com a realidade dele dentro de sala de aula. A gente sabe que são realidades distintas. Então, a intenção é o professor mesmo chegar para o aluno e conversar com ele, porque eu acho que mais válido ainda é essa conversa direta, essa troca de conhecimento do professor com o aluno, e que ele possa mostrar para o aluno onde fica cada vetor, como manusear o material, e que isso tudo possa deixar claro para o aluno e sanar todas as dúvidas dele. Ok, não sei se eu respondi a pergunta. Eu peço perdão, eu queria falar que o Elcimar, né, ele falou no início sobre essa importância dos alunos, dessa melhora que o curso de Física precisa, e foi uma das várias questões que a gente acabou percebendo ao longo da pesquisa para a realização desse trabalho, o quanto é difícil a formação do docente em Física, principalmente quando ele lida com alunos com alguma deficiência, seja ela uma deficiência visual, uma superdotação, enfim, e que isso falta na nossa graduação e que é necessário que nós, professores, não só aprendamos isso mais para frente, com uma formação continuada, mas que isso venha no âmago da nossa graduação, diretamente. Esse assunto é sensível para mim, porque eu tive a oportunidade, e foi um aprendizado muito bom, de trabalhar com uma turma de surdos.
E, cara, é sensacional porque a gente tem que correr atrás de adaptação de material, não tem muita coisa, é bem escasso. Então, assim, eu dou muito valor, incentivo muito todo e qualquer professor, professora que se disponha a fazer esse trabalho. Bom dia, povo. Tinha um microfone vazando aí. Então, é muito importante. E eu percebi que, no meu caso, a sorte foi que a intérprete era casada com um professor de física e ela gostava muito de física e tinha um background em educação. Então, facilitou bastante o meu trabalho. Bom, vamos seguindo. Mais uma vez, Eduardo, parabéns. Obrigado, obrigado. Deixa eu ver aqui se eu perdi alguma pergunta. Não, então, eu tenho uma pergunta a você, Wagner. Não é exatamente sobre o trabalho, mas é de uma onda que tem vindo aí, eu estou percebendo que é bem interessante, bem legal. E eu queria que você comentasse como a cultura maker está crescendo e como você pode linkar isso com essas atividades que você estudou e a importância disso que você vê para a educação. Olá, bom dia. Obrigado pela pergunta, Simar. Então, eu iria comentar justamente a importância das atividades experimentais, né? No trabalho, a gente selecionou 39 artigos, e dos 39 artigos, a tarefa que mais se assemelha aos que a gente faz no Laboratório Maker são as atividades experimentais. Os professores, em geral, eles estão trabalhando no viés mão na massa de produzir experimentos não com roteirização, mas com processo de investigação, né? Vocês estavam comentando o trabalho do Eduardo. Um dos trabalhos que foi muito sensível, assim, que eu reconheci, foi um dos trabalhos que os professores estavam tentando criar um pêndulo sonoro para deficientes visuais. E aí, colocando os próprios deficientes visuais para fazer atividade de mão na massa. Então, ao invés de já ter um projeto pré-estabelecido, é colocado a problemática, uma situação, um problema e um desafio. E a partir disso que se faz as estratégias didáticas, né? É muito pertinente esse método de trabalho e a coincidência com as atividades de física vem sendo muito condizentes com essa maneira de trabalho, né? No quesito de mão na massa, a educação maker vem muito com essa ideia de que você precisa fazer atividades práticas, mas na dependência de ter uma ferramentação muito avançada ou tecnológica, né? E esse trabalho confirmou que não. Os professores, mesmo com materiais de baixo custo, conseguem propor essa dinâmica e fugindo aquele know-how de materiais que você precisa ter muito elaborado, ou que gaste muito dinheiro para que consiga fazer uma atividade bacana, né? Acho que foi isso. Não sei se eu respondi. Legal, Wagner. Esse seu ponto final, que eu acho que é muito importante. É óbvio que quando a instituição tem um laboratório bem equipado, isso facilita muito, e eu acho que você está deixando isso bem claro, mas em situações adversas, é bom ouvir de quem está trabalhando na área de que há possibilidades. Mas sim, nós gostaríamos de todos termos laboratórios bem equipados. Sim, é importante. Gente, essa rodada muito legal, continua no alto nível. Muito obrigado às interações, às perguntas, às apresentações. Eu vou passar para o Arthur para ele continuar aí com a próxima rodada. Muito obrigado, gente. Continuem com a gente. Vamos lá, gente. Então, vou fazer a chamada então para o último bloco agora. Então, a Geisa Patrícia está por aí? Geisa? Se estiver, por favor, se manifeste no chat. Bom, o André Felipe Hornig está por aí? André? A Geisa também apareceu.
Muito bem, obrigado aos dois. A Lucielma Andrade, está por aí? Lucielma. Lucielma, Daniel Oliveira. Daniel. Bom, acho que o Daniel não está na sala. Ah, o Maxwell vai representar o trabalho. Tudo bem, Maxwell, vou te deixar com as permissões, então. Daniel já vai entrar, perfeito. E a Ana Carolina, então, é a apresentadora do último trabalho, certo? Tudo bem. Tudo bem, pessoal. Então, todo mundo já tem co-host. Se o Daniel chegar até a hora da discussão, a gente troca para ele. Eu vou, então, executar aqui a última rodada das apresentações, pessoal. Patrícia da Silva Joaquim, estudante de Física da Universidade Católica de Pernambuco e como coautora deste trabalho, Energy Line de Souza Mello. O título de nosso trabalho é Ferramentas Facilitadoras Digitais Associadas à Sala de Aula Invertida, uma experiência no ensino de óptica geométrica com estudantes do ensino integrado. A linha de pesquisa de nosso trabalho é Materiais, Métodos, Estratégias e Avaliação no Ensino de Física. A sociedade atual, caracterizada pelo constante desenvolvimento tecnológico, tem provocado a renovação dos processos metodológicos do ensino. A cada dia surgem novos recursos e formatos indicados para se trabalhar no ensino online. E esses formatos proporcionam um ambiente, processos e estruturas mais adequadas para que o aluno percorra uma trilha de aprendizagem de maneira mais engajada e motivadora. Nesse contexto, são disponibilizadas várias ferramentas digitais de mediação do processo de ensino-aprendizagem para uso dos professores, como, por exemplo, o Google Education, com uma de suas ferramentas, o Google Classroom e o Google Forms. E do ponto de vista metodológico, destacamos de início na introdução as ferramentas digitais, como por exemplo a sala de aula invertida, a SAI, também conhecida como Flipped Classroom. O uso efetivo do método da sala de aula invertida, onde o aluno participa mais ativamente no processo de construção do seu conhecimento e desenvolve sua autonomia nos estudos. O objetivo de nosso trabalho é minimizar o impacto das ausências escolares pelos alunos, promovendo o complemento de atividades educacionais presenciais, a fim de incrementar atividades de pesquisa, auxiliando a mobilidade e colaboração entre professores e alunos. A fundamentação teórica de nosso trabalho está em que, de modo geral, a proposta da SAI é considerada uma grande inovação no processo de aprendizagem, como destaca Bergman e Sanz. O conceito de sala de aula invertida reflete muito bem este aspecto, conforme apresenta Valente, onde ele destaca que o aluno pode trabalhar com esse material no seu ritmo e tentar desenvolver o máximo de compreensão possível. A metodologia deste trabalho é de estudo qualitativo, que consistiu em 90 estudantes do ensino integrado dos cursos de saneamento básico, eletrotécnica e eletrônica, sendo 30 alunos de cada curso, realizado em 3 etapas. A primeira etapa foi pela aplicação de 2 formulários pelo Google Forms, disponibilizados através do Google Classroom, que continham perguntas acerca do grau de interesse e de dificuldade dos estudantes em relação à escola e à disciplina de física, bem como sobre o desenvolvimento didático do professor e a sua relação interpessoal com os discentes. A segunda etapa consistiu de caráter avaliativo e instrutivo, com base nas diretrizes da SAI. Os estudantes foram submetidos a uma instrução do conteúdo de óptica geométrica através de vídeos disponibilizados a partir de um recurso criado no Google Forms, que os apresentavam também questões sobre os temas abordados na mídia. Os alunos recebiam prazos para as realizações das tarefas avaliativas associadas a diferentes níveis de dificuldade. A última etapa da nossa metodologia consistiu na atividade presencial avaliativa em dupla, caracterizada por questões abertas e de múltipla escolha.
Assim, os estudantes puderam discutir os conhecimentos adquiridos entre si e tirar possíveis dúvidas com a ajuda e orientação do professor. Os resultados do nosso trabalho se deram pelas ferramentas do Google Education, que contribuíram para o uso efetivo do método da sala de aula invertida, a SAI, participação ativa do aluno no processo de construção do seu conhecimento, desenvolvimento da autonomia nos estudos e revisão mais eficiente dos conteúdos de física. Destaca-se como dificuldade em nossos resultados a indisponibilidade de internet gratuita e a baixa qualidade de conexão à internet, que, de certa forma, impossibilitou o uso de mais ferramentas digitais facilitadoras do ensino-aprendizagem. As considerações finais do nosso trabalho se deram pela mudança na didática dos professores, onde aconteceu um melhor conhecimento sobre o uso didático do Google Education por eles, e uma maior preocupação com as necessidades específicas de aprendizagem dos estudantes. As referências de nosso trabalho, pelo livro A Sala de Aula Invertida, uma metodologia ativa de aprendizagem, o livro A Pesquisa e Educação, abordagens qualitativas, e o livro Blended Learning e as mudanças do ensino superior, a proposta da sala de aula invertida. Os agradecimentos do nosso trabalho se deram, primeiramente, à Universidade Católica de Pernambuco, ao PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, ao curso de Física da Universidade Católica de Pernambuco e à SBF, Sociedade Brasileira de Física, e, por último, ao SNEF, Simpósio Nacional de Física 2021. Obrigada pela atenção. Bom, então, olá a todos que estão assistindo esse vídeo, principalmente os colegas do SNEF. Esse é um vídeo, então, resumindo o trabalho que enviei para o SNEF, resumo, SNEF 2021. Meu nome é André, tenho mestrado em Ensino de Física pela URGS e atualmente eu sou aluno do bacharelado em Física da URGS também. Eu escrevo esse texto com a professora doutora Neila Massoni, que também foi orientadora do meu trabalho de mestrado. O texto, então, se intitula Ensino de Física Quântica e a Teoria das Representações Sociais, uma ferramenta que permite analisar a presença de concepções de misticismo quântico entre alunos de ensino médio. Em resumo, a teoria das representações sociais, ou simplesmente a TRS, do romeno Serge Moscovitch, que é tido como pai das representações sociais, é um campo de estudo da psicologia social. Ele fala, então, que a TRS tem como pilar explorar aquilo que um grupo social pensa, crê e representa sobre um evento ou tema. Então, quando nós usamos a teoria das representações sociais, nós estamos tentando trabalhar com o referencial de aprendizagem de grupo, tentando modificar o pensamento do grupo, que seja mais adequado para a física quântica. Pela questão do tempo, não é possível falar muito, né? Mas algo que é interessante aqui da TRS é o trabalho de Abric, que estendeu as ideias de Moscovitch. Ele percebeu, entre outras coisas, que uma representação social vai ter ideias mais arraigadas, marcado pela memória coletiva, que ele denominou de núcleo central da representação social, e ideias menos arraigadas, em que o contexto material social exercem mais influência, o que ele denominou de sistema periférico da representação. Em suma, a metodologia do nosso trabalho, no mestrado, a parte que se refere à representação social, a gente trabalhou com aplicação de questionário, utilizando uma técnica chamada de TALP, que é uma técnica de associação livre de palavras, como, por exemplo, nesse questionário ali na primeira questão, em que pedimos para os alunos escreverem o que vem à mente quando houve quântica. Nós analisamos isso com um programa chamado Eramotec, que faz análise dessas palavras evocadas e permite a construção de redes de similitude que nos dá indícios sobre como é a representação social do grupo. Para mais detalhes sobre a aplicação de sala de aula, eu convido os colegas a lerem um artigo que foi escrito recentemente na Revista Brasileira, de minha autoria, com a professora Neuza e também com o professor Dieter. E rapidamente, então, um dos resultados possíveis que nós encontramos no trabalho de mestrado, uma rede de similitudes ao final das aulas, com 27 alunos,
a turma inicial tinha 34, mas 27 responderam o questionário final, em que, por exemplo, é possível observar palavras e termos mais próprios da física quântica, como Max Planck, dualidade, difração, coisas que nós não havíamos observado antes das aulas. Então, essa figura da rede das similitudes com outros aparatos que foram usados no mestrado nos deram indícios de aprendizagem, alfabetização científica. E antes nós havíamos observado ideias místicas na periferia, como temas como água, tarô, esoterismo, e nessa rede de similitudes final, esses temas sumiram, após uma sequência de aulas. Concluindo, então, a representação social nos deu indícios de alfabetização científica para este grupo, ainda mais permitindo observar na rede de similitudes ideias místicas que sumiram após as aulas. E a rede de similitudes também indicou que se formou uma nova representação social mais próxima do universo reificado, do universo científico, como Moscovitch fala. Aqui algumas referências que usei nesse resumo. Para mais informações, convido os colegas a verem a apresentação. Obrigado. Apresentação da pesquisa, que tem como tema a concepção de professores de física sobre o que é um tema controverso, um estudo de caso, no município de Itabaiana. A pesquisa foi realizada por Lucielmo Andrade Santos, Tiago Nery Ribeiro, Eric Martins Santana Santos. Fazemos parte da Universidade Federal de Sergipe. Apresentação. Bom, eu sou Lucielmo Andrade Santos, graduanda em licenciatura em Física, bolsista CNPq do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, o PIBIC. Justificativa. Motivação da pesquisa. Surgiu da curiosidade de sabermos o comportamento, as atitudes e o conhecimento dos professores de física com relação ao ensino de temas que são considerados controversos na educação básica. Objetivo. Tivemos por objetivo investigar as possíveis práticas e as opiniões dos professores de física do município de Itabaiana, Sergipe, sobre a utilização de temas controversos como situação-problema em sala de aula no ensino médio. E o que vem a ser um tema controverso? Segundo Dearde, um tema é controverso se pontos de vista contrários podem ser sustentados sem que esses pontos de vista sejam contrários à razão. Este pode ser o caso, por exemplo, onde evidências insuficientes são mantidas a fim de decidir a controvérsia ou onde os resultados dependam de eventos futuros, não podendo ser previsto com certeza. E onde o julgamento sobre as questões dependem de como avaliar ou dar valor para as várias informações que são conhecidas sobre o problema. Para Stradlin, em 1985, os temas controversos são aquelas questões nas quais nossa sociedade está dividida em grupos significativos dentro da sociedade. Defende explicações conflitantes ou soluções baseadas em valores alternativos. A metodologia. A metodologia foi do tipo de estudo de caso, de natureza qualitativa, na qual foi desenvolvida a partir de um questionário com base em formulários online, devido ao momento de pandemia que estamos vivenciando, que foi disponibilizado a 6 professores do ensino médio que lecionam física no município de Itabaiana. O método de análise textual discursiva foi utilizado para analisar as opiniões dos professores. Os resultados. Bom, esse questionário online era composto por 6 questões, das quais apresento uma. Você conseguiria definir o que é um tema controverso? Em caso positivo, defina o que é um tema controverso. Desses 6 professores, apenas um não conseguiu definir o que é um tema controverso. E aqui eu apresento as respostas dos outros 5 professores, dos quais um diz que são questões que geram polêmica entre ciências e o senso comum. Um outro diz que são questões polêmicas que despertam a capacidade crítica do aluno de ensino e aprendizagem. 3 desses professores disseram que são questões que geram polêmicas entre os indivíduos. Com base na análise desse questionário,
Acreditamos que entender as concepções dos professores é apenas um passo para fazer dos temas controversos parte integrante do sistema educacional no processo de ensino e de aprendizagem. Referências. Que está aqui as referências utilizadas. Meus agradecimentos à COPES, à UFES e à CNPq. Bom dia, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Daniel Oliveira e, juntamente com o professor Maxwell, desenvolvemos o trabalho intitulado Física de Partículas Elementares no livro didático, uma análise nas obras do PNLD 2018. Iniciando a pesquisa, nossos olhares nos voltou para a física de partículas elementares e para voltar à pergunta que se perdura até hoje, desde o início das pesquisas de física de partículas elementares. Do que é constituída a matéria? Quais são as constituintes primas da matéria? Pensando nisso, retratamos alguns autores que retratam e defendem a inserção de tópicos como o de física de partículas elementares, assim como outros de física moderna contemporânea, que é o Terrazar, Pinto, Zanetti, Martins, Ouston e Moreira, Siqueira e Batista. Seguindo a mesma linha, trazemos Dominguini, que é onde já começa a analisar os livros didáticos, onde sua dissertação de mestrado voltou-se para isso, onde ele analisa os livros didáticos do antigo Plano Nacional do Livro Didático do Ensino Médio, são 6 exemplares. Assim, a pesquisa caminha nesse mesmo sentido, mas agora analisando os livros do PNLD 2018. Partindo disso, a pergunta que nos vem é: por que olhar para o livro didático? O livro didático é uma das ferramentas mais utilizadas pelo professor no contexto de sala de aula, e isso nos remete ao nosso objetivo, que é analisar e pesquisar como tem ocorrido o processo de transposição desses conteúdos, como tem ocorrido a transposição da física de partículas elementares para o livro didático do PNLD 2018 em questão. O ferramental, a fundamentação teórica, né, dizendo assim, se pautou na transposição didática do Chevallard, onde ele vai falar sobre os 3 saberes, e dentro desses 3 saberes tem alguns aspectos que ele denomina de 3Ds, que é a descontextualização, desincretização e a despersonalização. A metodologia se pautou na análise do conteúdo do Bardan, que onde, a partir de uma análise de determinados documentos, no nosso caso, livro didático, nos possibilita descrever e desenvolver alguns descritores. Aqui, no nosso caso, desenvolvemos 4 descritores para poder estar dando seguimento à pesquisa. Aqui já tem feito a análise nos livros didáticos, construindo esse quadro quantitativo, né, que retrata a questão do volume, onde estão inseridos esses conteúdos, seções, capítulos, a quantidade total de páginas da física de partículas elementares e de física moderna e contemporânea. Um dado importante a se retratar aqui é a quantidade de exemplares que foram distribuídos no ano de 2018, que beira os 8 milhões de exemplares distribuídos a todas as escolas públicas do Brasil. Trazendo outro resultado aqui, justamente também é a descrição após analisar os livros didáticos, que está envolvendo a questão das 12 coleções, né? Percebemos que temos alguns livros que não abordam, e isso nos possibilitou separar isso em grupos. No primeiro grupo, percebemos são as coleções que não apresentam nenhuma abordagem da física de partículas elementares, onde tem um total de 34,94%. Então, percebemos que os alunos que receberam esses livros não teriam nenhum contato com a física de partículas elementares. Já no grupo 2, que são as coleções que abordam a temática de maneira introdutória, percebemos que 44,07% adotaram essas coleções. Já no grupo 3, que o livro são os livros que destinam um capítulo exclusivo para abordar a temática da física de partículas elementares, representa um total de 20,97%, quase 21% aí. Então, vemos que apenas 20,97%, quase 21%, tem um capítulo exclusivo. Então, os outros quase, aí, vamos dizer, quase 80% assim, beiram ou não tem a introdução à física de partículas elementares ou faz isso de maneira introdutória. Aqui já os aspectos a partir da transposição didática, podemos perceber que, como foi dito, o grupo 1 não aborda a temática, já o grupo 2 apresenta alguns aspectos destacados pelo Chevallard, que vai ser a descontextualização, desincretização e despersonalização. A descontextualização é o processo com o qual esse conhecimento foi desenvolvido e a perca desse contexto, né, os contextos que estavam envoltos nesse conhecimento. A desincretização vai ser justamente a questão dos problemas e o meio social, econômico ou político.
E a despessoalização é justamente a questão da cientista e dos cientistas que estão por trás desse conhecimento que não são citados. Já no grupo 3, percebemos que isso acontece, mas de uma maneira não tão acelerada como do grupo 2. Aqui algumas considerações que estão voltadas justamente para a questão da continuidade e desenvolvimento da pesquisa. Aqui temos a referência bibliográfica e fica à disposição para perguntas. Olá, meu nome é Ana Carolina Tiara e o título do meu trabalho é Transposição Didática e a Programabilidade dos Conteúdos de Mecânica Quântica nos livros didáticos do PNLD 2018. Este trabalho foi orientado pelo professor Dr. Maxwell Rocha da Purificação Siqueira, professor do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz. Mudanças no currículo de Física, especialmente no âmbito da exceção da física moderna e contemporânea, vem sendo discutida há algumas décadas. Autores como Terrazan, Osterman, Moreira, Siqueira e Petrocola defendem que os conteúdos presentes em sala de aula estão compreendidos entre os anos de 1600 e 1850, e dessa forma, fenômenos e artefatos mais atuais que precisam da ciência construída a partir da virada do século XX até o século XXI não sejam compreendidos pelos alunos. Dessa forma, dentro dessa discussão, o livro didático ele se torna relevante por abranger um público amplo de estudantes da educação básica. Segundo o FNDE, o programa distribuiu cerca de 7.930.000 livros didáticos de física no ano de 2018. E para fazer a análise desses livros, nós utilizamos da teoria da transposição didática do Chevalier, na qual nós temos o saber em 3 níveis. O saber sábio, que é o saber presente nas academias, e para que esse saber ele vá para a sala de aula, ele precisa passar por um processo de textualização do saber, se tornando saber ensinar. E depois que ele é inserido na sala de aula, ele se torna saber ensinar. E para que esse saber sábio ele se torne saber ensinar, ele passa por processos chamados, conhecidos como atributos da transposição didática. São esses: dessincretização, desfuncionalização, descontextualização, programabilidade, publicidade e controle social da aprendizagem. Neste trabalho, nós fizemos análise da programabilidade dos tópicos de mecânica quântica presentes nos livros didáticos distribuídos pelo PNLD 2018. A programabilidade, ela se refere à ordem na qual os conteúdos eles são abordados. Nessa pesquisa, nossa metodologia foi dividida em 2 partes. Na pesquisa quantitativa, nós fizemos análise manual dos livros, primeiramente pelo sumário, depois página a página, e distribuímos esses dados em alguns indicadores que veremos em uma tabela a seguir. A pesquisa qualitativa, nós utilizamos como saber sábio para entender a construção do conhecimento relacionado à mecânica quântica as seguintes obras, analisando os sumários dos livros, depois página a página, e dividimos esses livros em 2 grupos. Os livros que seguem a ordem cronológica e os livros que não seguem a ordem cronológica. Acerca dos dados quantitativos, nós destacamos que das 12 coleções, todas trazem a temática da mecânica quântica. Nós ordenamos essa tabela de acordo com a ordem da quantidade de distribuição, do maior para o menor, e destacamos que das 12 coleções, 11 trazem a mecânica quântica no volume 3, com exceção da coleção 10, que tem uma parte no volume 2 e outra parte do volume 3. Destacamos que 9 das 12 coleções trazem capítulos acerca do tema, sendo destaque entre esses o Compreendendo a Física, que é a coleção 11, que traz 3 capítulos destinados à temática, sendo também um livro com maior quantidade de páginas destinadas ao tema, ao todo 39. Na pesquisa qualitativa, nós selecionamos 5 coleções que seguem a ordem cronológica dos fatos, são elas 1, 4, 7, 8 e 12, e 7 coleções que não seguem a ordem cronológica dos fatos, sendo elas 2, 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Destacamos também que 58% das coleções não seguem a ordem cronológica e que o efeito fotoelétrico é o único conteúdo comum em todas as coleções. Algumas considerações finais, que segundo Araújo e Nascimento não seguiam a ordem cronológica e interferem na concepção de como a ciência é construída, e verificamos que das 3 primeiras coleções, apenas uma segue a ordem cronológica. Então, essa deformação ela é potencializada por estar em 2 das 3 primeiras coleções distribuídas. E buscamos compreender com essa pesquisa como cada livro entende a progressão do conhecimento por meio do encadeamento dos conteúdos da mecânica quântica. E também analisamos que com a presença da mecânica quântica nas 12 coleções,
nota-se e destaca-se a importância de trazer discussões acerca da inserção da física moderna e contemporânea para a sala de aula. Algumas referências utilizadas para a pesquisa. Obrigada. Olá, pessoas, muito obrigado pela participação de vocês, gostando bastante do nível das apresentações, todas muito boas, temas bem interessantes. Vamos dar início aqui à rodada de perguntas, certo? Eu acho que o Maxwell, ele fez a primeira pergunta, foi para o André. Parabéns pelo trabalho. Gostaria de saber qual foi o núcleo central das representações do grupo de alunos. Os termos relacionados ao misticismo quântico pertencem ao NC ou ao sistema periférico? Esses termos orientam o planejamento do curso? Bom dia a todos. Quase boa tarde, na verdade. Obrigado pelo comentário, Marcos. Na verdade, o núcleo central das representações a gente interpretou via aquele questionáriozinho de evocação de palavras. A gente relacionou os termos mais evocados pelos alunos, né, as expressões mais lembradas pelos alunos. A gente interpretou, com base no referencial teórico, que esses termos puseram o núcleo central da representação, são termos que estão mais arraigados no entendimento do grupo, né? E daí isso depende, né? Porque a gente aplicou esse questionário em diferentes situações, então às vezes as palavras mudaram um pouco. No final das nossas aulas, os termos que compuseram o núcleo era a ideia física e a ideia pequena, com alguns outros termos, né, relacionados a isso. Pequeno porque a gente tentou trazer a ideia de que a física quântica, bem resumidamente, né, que a física quântica trabalha com aquilo que é muito pequeno a partir do nanômetro. Agora a questão dos termos relacionados ao misticismo, pertencerem ao núcleo ou à periferia, eu diria que graças a Deus graças a Deus não, mas graças à física, não pertenceu ao núcleo central, né? Porque se tivesse no núcleo central, significaria que estava muito arraigado, que esse pessoal estava indo em coach quântico, dormindo em colchão bioquântico, seria um problemão. Então, estava na periferia. Eram termos como, por exemplo, shampoo quântico, esoterismo, cartas, tarô. Mas esses termos apareciam na periferia, eram poucos alunos que lembravam, e isso orientou com certeza as aulas, né? A gente fez o questionário antes das aulas também. Como estava na periferia, a gente não precisou trabalhar isso com tanto empenho, sabe? Se por acaso nem tivesse aparecido, de repente a gente nem precisaria ter falado muito de misticismo, o que é essas coisas, né? Então, sim, guiou bastante isso que foi útil para nós usar a representação. Acho que é isso. Obrigado, André. O Kleber quer fazer uma pergunta via áudio. Você libera ele aí, por favor, Arthur? Kleber? Oi, me ouvindo aí? Tá liberado já. Bacana. Bom dia a todos. Parabéns aí, Elcimar, pela condução. Parabéns pelos trabalhos apresentados aí. Em especial, os dois últimos me chamaram bastante atenção, porque a gente batalha, luta com isso. E queria parabenizar aí o Daniel e o Maxwell pela proposta. Maxwell, eu tenho lido alguns artigos teus. 3 últimos, eu acho que você publicou, tenho tentado estudar para uma revisão sistemática e queria comentar com você que teu trabalho tem chegado aqui no norte do estado, moro em Manaus, no estado do Amazonas, então continua a força aí, eu já estou na espera do próximo aí. E eu queria fazer uma pergunta, Daniel, em cima desse teu estudo, tendo em vista que eu fiz um parecido, meu orientador me pediu que eu tivesse a mesma missão recentemente, e eu fui para cima, busquei 15 livros que tinha acesso, refutei 2, sobraram 13, encontrei 4 também com capítulos completos a respeito da física de partículas. Me chamou a atenção um deles, a Física em Contexto, de 2016, de Andrade. Aí eu queria te perguntar, entre os 4 que tu
apresentar-te aí como livros que tem um capítulo dedicado ao tema, qual seria, desses 4, o livro mais significativo, o mais completo, aí, a proposta mais completa que você encontrou. Ok? Um abraço. É o Maxwell que vai responder essa pergunta? Pode ser eu. Ah, tudo Fala, bem. Daniel. A palavra é Bom sua, dia, Daniel. bom dia a todas e todos. Obrigado pela pergunta, sempre muito importante as perguntas para dar continuidade às pesquisas. E assim como a pergunta é bem interessante, o que a gente destaca, né, os 4 livros que destinam um capítulo exclusivo para a abordagem da física de partículas elementares. O que eu mais percebi uma abordagem, não vamos dizer completa, né, mas em diversos aspectos, tanto de maneira filosófica, numa perspectiva CTS, seria o livro que é o Física em Contexto, né, do Pietro Colla, 2016. Não só quantitativamente falando, mas analisando pelas abordagens que esses livros, pelo que o livro traz, ele não trabalha só numa linha. Então, isso possibilita que o aluno navegue em diversas possibilidades, fazendo tanto indicações de atividades, de filmes, de outras leituras, para que os alunos possam ver o quanto vasta é a física de partículas elementares. Então, acho que ao desenvolver a pesquisa, o que a gente percebeu um número e um desenvolvimento mais diverso foi esse livro. Legal, legal. Tem uma pergunta agora para a Ana Caroline. O Bruno Freitas, primeiro, parabeniza a apresentação e pergunta: foram analisadas apenas a programabilidade? Olá, bom dia. Bom dia. Obrigada pela pergunta, Bruno. Essa parte que foi apresentado é um recorte de uma pesquisa maior. Na pesquisa maior, nós analisamos todos os atributos da transposição didática. Então, neste trabalho foi apresentada a programabilidade devido à escassez de trabalhos nesse aspecto da transposição didática, mas a pesquisa maior analisa também os outros atributos que foram apresentados no início da apresentação. Obrigada. Ana, já que você está aí, tem mais uma para você. Vocês levantaram o número de páginas, mas com que profundidade aparecem, por exemplo, aqueles de ordem, eu creio que seja cronológica, do Wagner? Bom, como eu disse que nós fizemos análise dos outros atributos, e são esses atributos que nos mostram como que o assunto, o conteúdo, ele vem no livro didático, como a parte histórica ela é representada, a parte da sistematização do conhecimento em si. E os 5 livros que estão na ordem cronológica, deles, 2 são os de maior tiragem. Nós não fizemos juízo de valor em relação a dizer quais livros são considerados bons ou ruins, mas o que nós fizemos foi analisar os aspectos que foram ocultos dentro da história da construção do conhecimento, quais cientistas não apareceram, e os livros que têm destaque são justamente os livros que não seguem fielmente a ordem cronológica. Como o Daniel respondeu antes, falando que o livro de maior destaque foi o do Pietro Colla, isso aconteceu também para o conteúdo de mecânica quântica. E ele está no grupo dos livros que não seguem uma ordem tão fielmente. Ok, obrigado, Ana. Eu tenho uma pergunta para a Lucielma. Lucielma, o seu trabalho, como ele trabalha com temas controversos, aí eu te pergunto o seguinte: como é que você vê a importância desse teu trabalho para ajudar hoje, não no embate, mas e sim
em como solucionar determinados embates de ciência, fatos, contra achismos e minha opinião. Como é que você acha que seu trabalho pode ajudar nisso? Olá, bom dia. Então, eu acredito que nós, professores, futuros professores, no caso, eu trabalhando com temas controversos em minha sala de aula, eu deixo meu aluno se tornar uma pessoa crítica diante de uma sociedade tão controversa na qual a gente está vivenciando. Eles passam a criticar o meio em que estão inseridos, e aí, partindo do ensino de física, ele passa a interagir mais nas aulas de física, consequentemente. Porque eles vão estar mais atrelados aos acontecimentos do cotidiano do meu aluno, no caso. Ok. Obrigada. Valeu. Tem uma pergunta para o Daniel. Exato, Arthur. Cadê? Daniel, quais desdobramentos do Wagner também? Quais desdobramentos vocês percebem sobre o ensino de física de partícula elementar a partir da pesquisa que realizam? Ótima pergunta. Obrigado, Wagner, pela pergunta. Um desdobramento que a gente percebeu, né, e a gente tem a referência tanto do Ossam e da Moreira, de 2001 e 2000, que é mesmo esses tópicos de física de partículas elementares tendo sido comprovado ter uma efetividade e aguçando a curiosidade dos alunos dentro dos tópicos de física moderna e contemporânea, poucos têm se discutido sobre eles. E a gente fala tanto pela questão da literatura e até mesmo dentro do livro didático, tanto que a gente traz um quantitativo que apenas 4 livros do PNLD 2018 destinam um capítulo exclusivo para essa temática. Então, a gente vê, se a gente for juntar os 2 percentuais ali, a gente tem bem mais da metade, né, que aborda ou não aborda ou aborda de maneira introdutória. Então, é uma coisa que devemos se preocupar, porque temos um quantitativo bem pouco. E quando a gente vai analisar isso, a efetividade que tem em sala de aula, a gente vê que uma parcela pequena está tendo acesso a esses conhecimentos, que também tem desdobramentos para outras áreas, não só da física, mas na ciência em geral. Ok, valeu, Daniel. Geisa, eu queria que você respondesse, na verdade, comentasse um pouco. Esse teu tema me interessa bastante. Trabalhar com sala de aula invertida, trabalhar com ferramentas digitais com o intuito de facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho especificamente das ferramentas que você usa, como você usa isso na sala de aula e o feedback que você recebeu dos estudantes, caso já tenha aplicado essa atividade e se aplicou em mais de um lugar, possíveis diferenças. A gente não te ouve. Bom dia. Conseguindo me ouvir? Agora ouvimos bem. Ótimo. Bom dia. Bom dia, certo. Em relação ao feedback dos alunos nesse trabalho, a maioria dos alunos, eles obtiveram um aumento de nota nas suas avaliações, porque esse trabalho ele foi feito num período de 6 meses. Então, toda a elaboração do formulário, toda a elaboração de materiais para os formulários do Google Education, quanto ao Google Classroom, no método da sala de aula invertida, foram feitos nesse período. E, ao final de cada mês, os alunos, eles entregavam para a gente um feedback, tanto para mim, como professor supervisor, lá da modalidade de ensino. E nisso, a maioria dos alunos obtiveram, sim, um avanço, tanto no conhecimento, né, por mídias sociais, alguns vídeos, fotos, muitas apresentações o professor disponibilizava para eles. Então, ocorreu de que eles falaram que sim, o ensino para eles de física estavam bem mais fáceis a partir do momento que eles começaram a introduzir nos estudos dele em casa essas videoaulas, que a gente mesmo construía de acordo com os feedbacks dele. Se era para acrescentar mais questões a respeito de tal assunto,
em física, mas no estudo de óptica geométrica foi onde a gente mais encontrou esse avanço dos alunos. Com o feedback dos professores, ao final do trabalho, em resultados, a gente apresenta, dizendo que sim, os professores eles mudaram a sua didática no ensino integrado, acrescentaram mais videoaulas e exposições na prática, tanto utilizando o laboratório, que havia sido esquecido antes dessa nossa pesquisa. Então, eles começaram a introduzir os alunos lá. E os alunos ficavam bem mais, como é que eu posso dizer? Eles ficavam bem mais interessados e bem mais incluídos, sabe, nas aulas dos professores. Então, não era mais aquela ideia de professor dar a sua aula, você vai em casa aprender e fazer sua atividade em casa. Não, eles tinham mais introduzido nas aulas dos professores. Pô, que massa, que bom que vendo você movimentando toda uma estrutura e com um tema que eu acho que não é que é promissor, ele já é realidade, mas que eu vejo cada vez mais professores utilizando, pesquisadores mostrando trabalhos. Muito obrigado e parabéns, Geisa. Gente, tem uma última pergunta aqui que pode ser para o pessoal do PNLD, se o Daniel ou a Ana se sentirem confortáveis, podem responder. Cadê? Do Tiago. Temos duas análises dos livros didáticos, de 2018, Mecânica Quântica e Física de Partículas Elementares, e a gente tem um novo edital aí, né? A gente está com um novo PNLD em curso. A gente já escolheu a primeira parte, falta a segunda. Os livros serão adotados ano que vem, 2022, e parece, a afirmação do Tiago, parece que as políticas públicas não acompanham o desenvolvimento das pesquisas. Vocês têm ideia de como modificar essa realidade? Pode ser a Ana? Olá. Oi? Vocês estão me escutando? Então, o problema das pesquisas, das políticas públicas não acompanhar as pesquisas, isso não acontece só para a questão dos livros didáticos, é uma questão que a gente observa em todos os âmbitos da pesquisa acadêmica, né? Parece que a nossa pesquisa não chega até as pessoas responsáveis por fazer as diretrizes da educação. Eu acredito que essa realidade, primeiramente, ela pode ser modificada no âmbito de que a gente não pode deixar de fazer essas pesquisas, porque o livro didático é a principal forma do aluno ele ter acesso ao conhecimento e também é utilizado por muitos professores. Nós poderíamos também ter uma modificação na questão da formação dos professores em si, em relação a ter uma noção melhor de como utilizar esses livros e quais as potencialidades e quais as limitações do uso desse livro. Em relação à pesquisa em si, acompanhar as políticas públicas, eu, sinceramente, não sei como isso poderia acontecer, porque é uma dificuldade enfrentada por todos. Concordo contigo, não é só no campo de vocês. Gente, eu gostaria de agradecer a todos vocês, em nome do SNEF, agradecer ao Arthur aí pela condução e parceria. Muito obrigado de verdade a vocês, obrigado a todas as interações, todas as participações, gostei bastante das apresentações. O Tiago, ele mandou uma mensagem para mim, mas na verdade ele vai mandar para o público, que é: parabéns, Ana Caroline, muito bom trabalho de vocês. Só muda, Tiago, que você está me mandando no particular, mas eu repito aqui, parabéns todos ao trabalho. As demais vocês estão lendo. E, gente, eu queria falar algumas coisinhas que me é permitido esse tempinho, e eu gostaria de falar o seguinte: a gente está no SNEF,
Simpósio Nacional de Ensino de Física. E a gente deve notar que a ciência e a educação brasileira vem sofrendo, através de muitos anos aí, ataques, e devemos proteger a ciência. A gente deve proteger a universidade, que é onde a gente faz ciência aqui no Brasil. Os institutos de pesquisa. Eu vou dar um dadozinho a nível de Estados Unidos, que toda vez que falam mal contra a universidade pública, falam que a universidade pública é isso, aquilo outro. Eu vou dar um dado dos Estados Unidos, e isso daí serve como um ponto de reflexão para vocês. As universidades Harvard, Chicago, grandes universidades dos Estados Unidos e todas as outras, as grandes universidades dos Estados Unidos, pelo menos, por baixo, mais de 70% do valor que eles têm de receita para tudo vem do Estado, certo? Vem do Estado. Ou seja, a reflexão que eu quero que vocês tenham é: existe, de fato, universidade particular? Quando mais de 70% da verba vem de entes públicos. Então, voltando aqui ao Brasil, a gente precisa proteger a ciência e a educação brasileira, certo? A gente precisa fortalecer a educação pública de qualidade e evitar esses ataques que a gente tem sofrido e os desmontes. A gente não tem verba. Para vocês terem uma ideia, os institutos federais, de 2005 para cá, só está diminuindo. O Instituto Federal, o qual eu trabalho, a verba relativa diminuiu 8 vezes de 2015 para cá. Em 6 anos, diminuiu 8 vezes. Não há como fazer ciência de qualidade desse jeito. Só que contra toda a correnteza, estamos fazendo. A gente faz milagre. Só que seria muito mais fácil se a gente tivesse o apoio. A gente comentou em um dos trabalhos aqui que a gente consegue fazer experimentos de baixo custo, mas se a gente tem um laboratório maker bem equipado, se a gente já tem competência de fazer com poucos instrumentos, tendo recursos, a gente vai fazer coisas muito maiores, certo? E, para finalizar, viva a ciência, viva o SUS, viva as universidades públicas brasileiras. Tá certo, Elcimar, muito obrigado. Eu me sinto contemplado na sua fala. E só para encaminhar aqui, eu tenho um recado da organização e um convite, na verdade, né? Porque hoje à noite a gente tem um evento científico-cultural, é o Samba Falado e Cantado, Resistência e Saberes Compartilhados. Então vai ter uma musiquinha aí, vai ser transmitido ao vivo no YouTube, então não precisa de Zoom nem nada, só chegar à noite e ligar no YouTube, às 8 horas da noite, para quem quiser. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso evento. Então, queria novamente agradecer... Elcimar, quer falar alguma coisa? Não só de pão, de ciência e arte vivemos. Com certeza. Então, em nome da organização, queria mais uma vez agradecer a presença de todos, desejar aí um bom evento para todos, uma boa quarta-feira, e a gente se vê por aí, então. Obrigado a todos e até mais. Valeu, gente.